Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um tema e o assunto desse encontro é um assunto muito pertinente, atual e que acho que toca a cada um de nós de uma forma muito peculiar. Antes, vamos fazer o nosso centramento e vamos, é um convite, fechar os olhos para que possamos sentir a nossa presença de um lugar, de um testemunho. Podemos testemunhar essa nossa presença, com que qualidade chegamos aqui nesse momento para o nosso encontro. Possamos testemunhar a qualidade das nossas emoções, a qualidade da nossa respiração. Possamos testemunhar como o nosso corpo chega nesse momento. E através desse olhar atento, fazer pequenas correções posturais, aumentando a qualidade do conforto, aumentando a qualidade da sensação de assentamento, de estabilidade, aumentando a qualidade da nossa presença. Então, observe o fluxo da sua respiração. Vá sentindo o que se move quando você simplesmente entra na estabilidade. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa desfrutar de um estado contemplativo é segurança. Estar no lugar seguro comunica ao seu sistema nervoso que ele pode relaxar e que pode baixar as guardas. Baixar a guarda significa ter músculos mais relaxados, fisiologia mais calma, mais organizada, mais regulada. E através desse comunicado de que temos segurança aqui, podemos experimentar um estado de calma mais profundo, um estado mais profundo, onde a respiração vai modulando, vai acalmando, vai distensionando e vai criando um espaço interno onde podemos acolher melhor quem somos, com todas as nossas especificidades, particularidades, peculiaridades. Então, respire, respire. Solte o peso do seu corpo sobre o assento. E então vamos trazer as nossas mãos unidas em pranayama, próximas ao coração. Vamos inspirar e vamos vibrar o mantra Om 3 vezes. Om. Om. Vamos descer as nossas mãos, abrindo os olhos suavemente, devagarzinho. E aqui a gente começa a pensar sobre o tema da noite, que é um tema que nos traz uma profunda reflexão sobre nossos estados mentais e os estados mentais
das pessoas que nos cercam, das pessoas que conhecemos, dos encontros que temos durante a nossa jornada, que é a vida, essa grande jornada que é a vida. O tema foi retirado do livro Justiça Divina, psicografado pelo nosso querido, amadíssimo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema é doenças da alma. Emmanuel, através do Chico, faz uma reflexão bem interessante. Tem uma frase que ele traz nesse texto, é um texto curto, bem do estilo do Emmanuel, que é conciso. A frase é: o mundo não é só uma escola, mas também um hospital, que temos a oportunidade de tratar velhos desequilíbrios, tendências, que muitas vezes estamos trazendo de outras encarnações. Essa frase resume mais ou menos o que Emmanuel quer trazer para a gente nesse tema, nesse texto. E ele fala que, às vezes, a gente encontra pessoas no nosso cotidiano, en passant, na escola, no trabalho, nas filas, nos locais públicos, e que, às vezes, a gente olha aquela pessoa de relance, a gente acha que pessoa doce. Não, que voz, uma voz rítmica, uma prosódia, um som, uma forma de conversar bonita. Que pessoa, nossa, que pessoa evoluída, que coisa maravilhosa. E em outra situação qualquer, a gente se surpreende com aquela pessoa que no primeiro encontro pareceu tão gentil, tão amável, tão equilibrada, às vezes em verdadeiro surto, ou fazendo coisas que estão em distonia, que estão em discordância com as sensações que tivemos no primeiro encontro. Às vezes conhecemos pessoas que até nos envolvemos emocionalmente e desenvolvemos relações, seja de qualquer tipo, amizade, relação amorosa, outros tipos de relação que vão surgindo, colega de trabalho, que a gente nos primeiros encontros aprecia e diz: nossa, que pessoa maravilhosa, que coisa boa ter encontrado, pessoa calma. E às vezes do nada, com uma pequena discordância, com uma conversa que não se alinhou, com um desentendimento que para nós parecia ser insignificante, essa pessoa tem uma reação explosiva, se afasta, some, e a gente diz: meu Deus, será que essa pessoa surtou? Esse tema de hoje traz uma reflexão sobre nós e sobre o próximo. Muitas vezes nós podemos ser essa pessoa que, estando sob a observação de outras em determinados momentos, às vezes parecemos tão discordantes, tão dissonantes, tão contrários. Temos reações que muitas vezes dizem assim: não é possível. Mas fulana, uma professora de yoga, fulana, uma frequentadora do centro, fulana, que ajuda o padre na paróquia da esquina, não é possível. Aquele cara não é um pastor. Então, Emmanuel pede que tenhamos compaixão, porque nós não estamos só numa escola para aprender. E eu achei muito bacana essa frase, porque aqui é um hospital onde nós vamos tratar enfermidades que ficaram plasmadas no nosso corpo astral, no nosso perispírito. Então, nós não estamos alinhadinhos, nós não somos esses espíritos que já estão no nível de compreensão. Não, nós temos nossas dificuldades.
e alguns mais do que outros. Então, eu sempre falo aqui que antes da pandemia, e durante a pandemia, sobretudo, antes da pandemia, a gente já estava vendo que tinha que tinha algo estranho, não sei se a palavra é estranho, mas que assim, a gente estava assistindo um nível de sofrimento emocional que estava aumentando. Tinha uma medida vista a olhos nus que nós estávamos ficando um pouco mais desregulados. Algumas coisas podem fazer parte dessa, dessa configuração para que possamos entender o avanço da tecnologia na comunicação, das mídias sociais, é, a urgência, né? Quanto mais, cada vez que a gente compra um aparelhinho, um iPhone, um celular mais novo, mais velocidade ele tem, mais possibilidades e mais distrações, né? O celular hoje é realmente um veículo de dissociação. Se você está em algum lugar e você não quer se comunicar com o outro, se você pega o celular e começa a mexer no celular. Se você está na sala de espera de um consultório e você também não quer se socializar ou sente que as pessoas não estão se socializando, você pega o celular, vai olhar o Instagram, vai. Então, hoje o aparelho celular é uma ferramenta de dissociação, onde você simplesmente se afasta e deixa de estar em contato consigo mesmo e com o outro. Então, a tecnologia faz isso. As telas fazem isso. De certa forma, nós estamos cada vez mais caminhando na direção de uma tecnologia que vai trazendo velocidade, urgência, urgência, urgência. Isso tem um impacto enorme na nossa saúde mental, na forma como estamos nos relacionando conosco e com o outro. Então, é, já se dizia, quando estávamos atravessando a pandemia, que as previsões apontavam que após a pandemia viral, nós passaríamos, mundialmente falando, por uma pandemia de saúde mental. E nós estamos atravessando essa pandemia de saúde mental, que já dava sinais antes da pandemia viral, mas, obviamente, por conta do estresse, por conta do medo, por conta do luto e por conta de toda a ansiedade que tivemos, uns mais, outros menos, né, os profissionais da área de saúde e outros profissionais que ficaram dando suporte aos serviços básicos da nossa sociedade, eles estiveram mais expostos ao estresse e a conta é alta. Ainda hoje, muitos de nós estamos catalogando os resultados desse estresse durante a pandemia, né? Os lutos, as perdas, os medos, os traumas. Então, de fato, nós estamos num momento crítico no que se diz respeito à saúde mental. As pessoas estão irritadiças, outras estão muito mais nervosas, algumas estão experimentando níveis de violência, porque não sabem como lidar com esse estresse residual da época da pandemia. É doloroso, é um trauma, muita dor, muito medo. Então, estamos afetados, não tenho nenhuma dúvida disso. E esse texto foi escrito há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Calcule pensar nisso após uma pandemia mundial. Estamos bastante sensibilizados, estamos ainda bastante afetados. E aí o texto é falando sobre esse olhar compassivo que precisamos ter com relação ao outro, porque as doenças da alma, elas se refletem no campo da psique e no campo do corpo físico, no próprio corpo físico, né? Mas muito mais, primeiramente, no campo energético, no campo da psique, da organização, a nossa organização psíquica se
desorganiza. Nunca tivemos tantos casos de depressão, nunca tivemos tantos casos de entristecimento, né? De queixas, de dores no corpo, dores generalizadas. Nunca tivemos tantos casos de doenças de toda sorte, de várias diagnósticos, diagnósticos difusos, inclusive, né? Fibromialgia, dor aqui, dor ali, não, enfim, muita queixa, muita dor, muito sofrimento, muitas somatizações, né? Dores da alma, dores do nosso campo emocional que vão reverberando e vão se cristalizando no corpo físico. Mas, sobretudo, as doenças da alma, que muitas vezes elas se expressam em comportamentos. E nós estamos vendo comportamentos variados, onde temos uma agressividade muito disponível mesmo, onde as pessoas começam a responder de forma muito reativa, né? Às vezes colocando violência, às vezes colocando muito mais violência. Nunca tivemos tanto caso, né, de violência declarada, de brigas entre vizinhos, familiares, perseguições, né, feminicídios, homicídios. Então, assim, houve um agravamento no campo dessas enfermidades mentais e isso está relacionado a doenças da alma. Então, às vezes, a gente vê pessoas que tinham um comportamento em que a gente apreciava, que a gente dizia, poxa, olha como fulano é calmo, nossa, que resiliência ele tem. E de repente dá uma virada e essa pessoa deprime, e essa pessoa começa a ficar triste. Assim, muitas vezes são enfermidades de experiências pretéritas que vêm à tona nessa encarnação para que possa ser vista, para que possa ser sentida e para que possa ser tratada. Essa enfermidade aparece e precisa ser tratada. E para ser tratada, ela precisa ser sentida, né? Então, todos nós que estamos reencarnados nesse planeta, nós estamos trazendo memórias, né, plasmadas no nosso campo emocional, memórias perispirituais de experiências que foram vitoriosas, gloriosas ou não, e faz parte. Nem tudo que fizemos em outras vidas, nem todas as experiências que tivemos foram experiências virtuosas, no sentido de que deu certo, olha só, eu aprendi a lição, tá tudo bem. Não. A maioria de nós, seguramente uma grande, quase a totalidade, viemos de experiências de dor, viemos de experiências que muitas vezes não se concretizaram de forma exitosa, experiências que nos causaram algum sofrimento ou alguns sofrimentos a outros. E isso repercute em nós. Isso fica plasmado no nosso campo vibracional, e isso faz parte de uma história que nós não só narramos, mas nós vivemos. E essa história vem impressa, e ela precisa ser trabalhada através, da oportunidade que temos de estarmos aqui reencarnados. Então, nós não somos espíritos que foram 100% bem-sucedidos em outras experiências e, portanto, estamos aqui porque não temos mais nada melhor para fazer, nem nenhum lugar melhor para ir. Não, e está tudo bem.
Nós somos espíritos em franco processo de desenvolvimento. Somos espíritos, somos almas que trazemos ainda memórias de sofrimento, mas também trazemos memórias maravilhosas das experiências de amor e de afeto que foram bem-sucedidas nas nossos, nas nossas histórias anteriores. Temos esse misto em nós. Temos o êxtase das experiências que se concretizaram, que foram bem-sucedidas, onde houve prevalência de amor, de afeto, de comunhão, de compaixão. Claro que temos, claro que temos. E temos aquelas experiências em que não conseguimos colocar em prática todas as nossas habilidades, porque muitas ainda não desenvolvemos, e por isso faz-se necessário que na roda de renascimentos possamos olhar para isso e dizer: ok, vou ter que trabalhar isso aqui. Mas o que Emmanuel pede, além de esclarecer que isso aqui não é só uma escola, mas é um hospital, e que, de certa forma, nós ainda temos enfermidades que precisam ser tratadas, vistas, padrões de comportamento que precisam ser vistos, revistos, é, tendências que precisamos erradicar, essas tendências que não são virtuosas, que nos remetem a vícios, a repetições, né? A dependência de velhos comportamentos que vão se processando ao longo das nossas existências e que vão criando uma forma de funcionamento que não é saudável. Claro que nós temos. Então, o que ele pede é que, através dessa consciência de que somos espíritos em processo de amadurecimento, em processo evolutivo, todos nós, porque se já tivéssemos evoluídos, não estaríamos aqui, que possamos colocar um pouco de compaixão, que possamos trazer essa compaixão para a nossa leitura de quem somos, que possamos sentir compaixão pelas nossas dificuldades, pela pessoa em nós, pela alma em nós que ainda sente dificuldades. E através dessa compaixão que experimentamos e que exercitamos em nós mesmos, em nós mesmas, nós possamos olhar o próximo, compreendendo que muitas vezes essa atitude vai ter variações. Aquela pessoa que era tão equilibrada, de repente, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Mudou tudo, enlouqueceu, né? Entendendo que não tem uma normalidade rígida, que somos almas e que somos divergentes, diferentes, temos 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 comportamentos diferentes, temos gostos diferentes, temos percepções diferentes, que nós não somos padronizados, não tem que ser todo mundo igual, não vai ser todo mundo igual. E que se aquela pessoa teve uma alteração no comportamento, se aquela pessoa que parecia ser muito alegre, de repente não está tão alegre como era, ou se fechou numa conchinha, existe dor, existe sofrimento. Às vezes a gente vê uma pessoa alegre, uma pessoa que diz: Nossa, que pessoa forte é aquela. Às vezes a gente não sabe do trauma, não sabe das memórias de dor dessa vida, das experiências na infância, que estão muitas vezes fechadas numa caixinha de Pandora, escondida, e aquela pessoa se veste de máscara porque ela precisa sobreviver. E a forma que ela encontrou para sobreviver é muitas vezes é dissimulando, muitas vezes é escondendo, é colocando a máscara da alegria, a máscara da força, a máscara do poder para sobreviver, porque ela não quer se ver vulnerável. É a melhor forma de lidar? É a forma que ela conseguiu encontrar. Em algum momento, essa força se esvaece,
se dilui, porque ninguém consegue sustentar algo que não seja coerente com o que verdadeiramente sente. A gente só consegue sustentar uma ação que está indo para fora, que, que vai em direção ao outro, um comportamento que afeta o que está fora, quando existe coerência com o que está dentro. Então, muitas vezes, muitas pessoas, elas sustentam uma postura de que está tudo bem, de que é super poderosa, porque é a forma que ela conseguiu para sobreviver à dor. Mas que por trás daquela couraça, que por trás daquela armadura tem uma pessoa com muita dor, com muita solidão, com muito sofrimento. É isso que Emmanuel pede. Que primeiro, para que tenhamos capacidade em sentir compaixão pelo outro, possamos sentir compaixão pela nossa própria história de resistência, de sofrimento, de entristecimento. Nenhum de nós não tem uma história de passado para contar. E quando eu falo de passado, eu estou falando dessa vida. Nenhum de nós só experimentou a alegria, a felicidade, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Nenhum de nós só experimentou vitórias relacionais. Que as relações todas foram maravilhosas. Meu pai foi perfeito, perfeitinho, perfeitinho do jeito que eu queria. Minha mãe foi esculpida em algum momento das nossas vidas, quer seja na primeira infância, quer seja na adolescência, quer seja na puberdade, quer seja na fase jovem, quer seja no início da maturidade. Em algum momento questionamos se realmente o que tivemos em afeto, em cuidados, se realmente era o que nós queríamos receber. Existe um momento em que questionamos a veracidade do afeto, a veracidade do cuidado, questionamos a habilidade dos cuidadores, dos tutores em estar nos protegendo ou não. Nenhum de nós está livre dessas queixas, porque não existe perfeição. Neste mundo, só a perfeição é Deus. É o grande criador de todas as coisas. Nós estamos em processo de amadurecimento. Então, nossos pais, nossos pares não são perfeitos, assim como nós não somos. Esse texto de Emmanuel nos lembra a necessidade de que precisamos colocar compaixão na forma como nos enxergamos diante do espelho, vendo a nossa própria imagem refletida. A imagem que traz a memória da nossa criança, que muitas vezes tem queixas dos tutores, dos cuidadores, que muitas vezes diz assim: mas eu não recebi exatamente a atenção que eu queria. Eu queria mais. Eu queria mais atenção. Eu queria mais presença de pai. Eu queria mais presença de mãe. Porque é natural que a criança deseje mais. Porque a criança, por não ter ainda o sistema nervoso formado, ela precisa de suporte e de um suporte consistente, que muitas vezes os pais, que ainda também estão em processo de ajuste emocional, não conseguiram dar. E a gente só entende, só compreende isso quando a gente se torna pai e mãe. Ou que, mesmo não se tornando pai e mãe, a gente materna o outro, materna um sobrinho, materna um neto, materna um amigo, materna uma criança, materna uns amigos, porque a maternidade, ela se estende para além de ter tido um filho retirado do ventre ou não. É do coração também. O coração é um grande ventre. É um grande ventre capaz de gerar. Capaz de gerar uma placenta nutritiva. O coração é a nossa mente raiz, é a sede, é a fonte do nosso afeto, do nosso amor, da compaixão, do altruísmo. Os filhos não só são gerados no útero, mas são gerados também no coração. Eles são nutridos nessa grande placenta que é o chakra cardíaco anahata.
Então, muitos de nós estamos maternando afetos que não necessariamente foram criados, foram, cresceram no útero, mas nós amamos, nós cuidamos. E essa é a plasticidade do amor. É sair das limitações do entendimento de que só é mãe quem pariu, quem tirou do útero o filho. O parto é o nascimento do amor, do vínculo. E a gente vai entendendo isso na maturidade. Então, quando a gente começa a entender que nós também, quando nos olhamos no espelho, podemos enxergar nossa criança que teve sofrimento. Não existe nenhum de nós sem sofrimento. Que teve experiências que foram muito desafiadoras. Que nós tivemos experiências que foram a dor e o dom da resiliência. Porque esse é o processo aqui, neste planeta. Transformar a dor em dom. O dom de superar. O dom de fazer a grande alquimia de da dor retirar o nutriente do dom. De poder oferecer ao outro o que, através do próprio processo que enfrentamos, recebemos no caminho da resiliência. Mas a gente só vai ter essa capacidade de entender que o outro, aquela pessoa que está ali feliz, aquela pessoa que está sempre disposta a estender a mão, aquela pessoa que ri, aquela pessoa que dá o passe no centro espírita, aquela pessoa que faz o atendimento fraterno, aquela pessoa que representa o verdadeiro guru, um guia para a gente, que traz sempre uma palavra de conforto, aquela pessoa também tem a sua própria narrativa de dor pessoal. Aquela pessoa tem a sua própria trajetória, que foi tecida ao longo dos anos pelas experiências de dor e prazer. Aquela pessoa também teve pai e mãe, e que não necessariamente pode ter sido a melhor experiência do mundo. Aquela pessoa também chora, aquela pessoa também tem dilemas existenciais. Então é preciso que a gente possa ter essa compaixão por nós diante da nossa imagem no espelho, para que desenvolvamos tonicidade e capacidade para poder olhar o outro e enxergar, compreender que o outro também pode estar passando por uma grande dor existencial. Não sabemos quando olhamos uma pessoa e estamos vendo apenas a parte externa, a configuração externa daquela pessoa. Nós não sabemos nada do que essa pessoa traz no coraçãozinho. Não sabemos nada do que aquela alma carrega de experiência. Às vezes, nós nem sabemos tudo sobre nós mesmos, porque muitos de nós, em muitos momentos das nossas vidas, aprendemos desde a infância a dissociar do sofrimento. Dissociar é se distrair, é tirar o foco da dor para não sofrer e olhar em outra direção, em que nos pareça suportável olhar. A dissociação é uma manobra em que muitos de nós aprendemos para não ter que olhar a dor, para não ter que perceber o que nos causa sofrimento, para não ter que perceber o que é insuportável. Muitas vezes é através de um processo terapêutico, é através de um yoga, é através de uma conversa, é através de um atendimento fraterno, é através de uma conversa com um guru, com um guia, que a gente vai ganhando força e capacidade, vai se instrumentalizando, vai ganhando músculo emocional para olhar para aquilo que era a dor, que é a dor,
e dizer: eu te percebo, eu percebo. E quando eu percebo, eu posso fazer um enfrentamento, porque eu sinto, eu vejo. Então, agora sim, eu posso enfrentar e posso superar e posso transformar. Então, o entendimento é que nós todos estamos em processo de crescimento. Todos temos dores diferentes, mas são dores. Todos nós estamos numa grande escola e visitando esse hospital, para que a gente possa colocar o band-aid nas nossas crecas emocionais. E tá tudo bem, porque se já estivéssemos completamente curados, nós não estaríamos mais aqui, estaríamos em algum planeta melhor, onde não existem mais tantas formas corretivas e tantas formas de aprendizado, ainda dolorosas. Esse é o caminho. Eu olho para mim e reconheço minhas fragilidades. Eu olho para mim e está tudo bem reconhecer que eu tenho ainda muito a aprender. Eu olho para mim e vou catalogar as minhas vulnerabilidades, as minhas manias, as minhas tendências que eu não quero mais ficar alimentando, porque já reconheço que não vão me levar a lugar nenhum. E eu quero me melhorar. E quando eu olho para isso, sem um julgamento, nem sem colocar uma data para o milagre acontecer, mas colocando uma intenção, em colocar a energia, em colocar a atenção naquilo para que eu consiga ir me educando espiritualmente para me tornar uma pessoa melhor. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu me torno mais empático e compassivo com o outro, porque eu me vejo muito parecido com o outro nas dificuldades. Ah, mas a minha dificuldade é diferente. As dificuldades serão diferentes, mas não deixam de ser dificuldades. Ah, mas por que que a minha é menos dificultosa? Não, todos nós estamos em processo de amadurecimento. E esse é o pedido de Emmanuel, que através desse grande espelho de possamos olhar e dizer, ok, está tudo bem, eu tenho essa dificuldade. Colocar atenção e energia nessa minha dificuldade, para que eu possa gradualmente, paulatinamente, sem nenhuma urgência e com bastante paciência, eu vá me corrigindo. Isso vai me abrindo um espaço interno de entendimento e de compaixão com o outro, porque eu sou compassiva comigo. Então, o trabalho é desenvolver essa mesma compaixão com o outro e dizer assim: eu também vejo que meu irmão tem dificuldade. Dificuldades diferentes ou não das minhas, mas são dificuldades. Eu não consigo acessar o tamanho da dor de algumas almas. Temos muitas almas com muitos sofrimentos. Temos muitas almas com muitos sofrimentos. E precisamos compreender o processo de cada um. Então, isso nos retira gentilmente de um lugar de julgamento e nos coloca num lugar de compreensão, de não julgamento e dizer: ok, eu compreendo porque eu reconheço em mim também as minhas dificuldades. Esse é o processo da reencarnação. E esse é o chamado para que, através dessa possibilidade de nos colocarmos nesse processo de transformação, nós podermos ter uma atitude inclusiva, incluir o outro, compreender o outro, entender as flutuações do outro. Isso não quer dizer que eu vou ter que conviver, eu estou sempre dizendo isso. Não vamos sair de um 0 para 100, mas é uma atitude compassiva, não é uma atitude que te obriga a estar no cotidiano do outro. Ah, fulano tem umas atitudes esquisitas, fulano tá assim, tá... mas não, mas eu
Eu tenho que conviver. Não, não é sobre conviver ou não. É sobre compreender, respeitar as diferenças e dizer: estamos numa escola, estamos em um hospital. Eu também posso perder a mão das minhas emoções, mas eu estou me treinando. Essa é a nossa responsabilidade. Eu estou me treinando para me tornar um suporte, para me tornar alguém que possa ter uma palavra de conforto diante da dor do outro. Alguém que, se conhecendo, porque está em processo de se conhecer, alguém que investe na natureza do autoconhecimento. Eu posso compreender a dificuldade do outro. E posso, por que não dizer, ser um suporte para que, através de uma palavra, de uma ação, de uma oração, eu possa contribuir com o outro. E essa é a nossa reflexão dessa noite. Doenças da alma, que são doenças que vão reverberar na psique, vão reverberar no corpo físico. Quando a gente adoece o corpo físico, é porque a doença já esteve no nível mais sutil, no campo mais subjetivo, até chegar ao corpo físico. E é preciso que tenhamos esse olhar compassivo, misericordioso para o outro. Misericordioso para o outro, não só com a gente, mas com o outro. O exercício é: se eu posso me colocar nesse lugar de merecedora dessa compaixão e, através disso, me responsabilizar pelo meu processo de autoconhecimento, eu também posso sentir compaixão pelo outro e posso compreender que todos estamos trabalhando, uns mais conscientemente, outros menos conscientemente, mas que todos estamos na grande marcha evolutiva por um planeta melhor. Convido você nesse momento para que possamos, através do nosso momento de fechamento, possamos deixar que esse texto lindo do Emmanuel reverbere em nós, ressoe no nosso campo, nos trazendo um convite para que possamos desenvolver essa habilidade da compreensão de que muito mais do que vemos no campo físico, ali tem uma alma. O nosso Jung, querido Jung, que deu uma contribuição para a humanidade enorme, com a sua forma de entender a mente, mas de também entender a alma. Ele dizia algo belíssimo. Você pode dominar todas as técnicas como psicólogo, como terapeuta, como psiquiatra. Você pode, você pode dominar inúmeras técnicas. Você pode ser um poliglota, você pode falar muitas línguas e você pode usar muitos recursos técnicos. Mas quando você estiver diante de uma outra pessoa, lembre-se, é sobre uma alma cuidando de outra alma. Isso é belíssimo. Que nós possamos lembrar que quando estamos diante de uma outra pessoa, independente de credo, independente de status, independente de qualquer linha que tente fazer uma divisória entre nós, qualquer linha que tente ser um espaço afastando nós do outro, dos outros, que nós possamos lembrar que não existe essa linha divisória, que nós somos uma extensão de campo e que nosso campo toca no campo do outro. E que quando estivermos diante dessa pessoa, independente de credo, independente de cor, independente de condição social, independente de nacionalidade, independente das vestes que estejam usando, independente do que for, é somente uma alma diante de uma outra alma.
que traz segredos, que traz histórias, que traz narrativas, que traz sofrimento, que nós sequer podemos acessar, porque sequer nós estamos acessando conscientemente toda a nossa história. Porque a misericórdia de Deus compreende que não estamos preparados para acessar. E a gente vai acessando de forma titulada, ou seja, devagarzinho. Na medida em que vamos amadurecendo espiritualmente, na medida em que vamos caminhando em direção ao autoconhecimento, vamos tendo flashes das nossas memórias de outras vidas, através de sonhos, alguém que nos fala, um interlocutor que às vezes nem conhecemos, um guia. Vamos fazendo conexões e vamos acessando o nosso banco de dados. O nosso. Avalie se a gente tem como acessar o outro. Então é preciso que tenhamos respeito pela história que cada um carrega, pela história daquela alma. É isso que Emmanuel nos pede, que ao estarmos diante de outra pessoa, sejamos apenas uma alma cuidando de outra alma. E convido vocês a trazerem as mãos unidas em pranamo, que possamos sentir essa enorme compaixão tocando nossos corações, sentindo compaixão por nós, pela nossa estrada, pelo nosso caminho, pela nossa história, e que essa compaixão se estenda em direção ao próximo. Namastê. Muita paz nos nossos corações. E agradecendo mais uma vez a atenção de cada um, e até o nosso próximo encontro.